Louvado seja Deus, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. Graças a Deus, pela sua misericórdia, estamos aqui mais uma vez para estudar um pouquinho da palavra de Deus. E nós queremos estar aqui ministrando esta palavra. E eu peço a você que esteja atento à palavra de Deus. Nós não ministramos a palavra de Deus aqui para assim nos engrandecer, mas sim para glorificar o nome do Senhor Deus, que é digno de toda honra, todo louvor, toda adoração. Nós estávamos estudando nos últimos dias sobre a verdadeira fé, a fé como um grão de mostarda. E nós sabemos que cada estudo, cada assunto vai gerando outro assunto. Quando nós estudamos sobre os talentos, eu disse, não sei se você está lembrado, eu disse que aquela pessoa que enterrou o talento, ele enterrou o talento por falta de fé. Porque ele não tinha fé, a fé verdadeira. Por isto ele enterrou o seu talento. Porque quem tem a verdadeira fé jamais enterra o seu talento. E nós então, a partir desse estudo, eu até mencionei que nós iríamos fazer estudo sobre a fé, e nós começamos a estudamos sobre a fé como um grão de mostarda. E isto foi gerando outros assuntos ligados à fé. E nesta oportunidade nós vamos estudar um pouquinho sobre, de fato, a palavra fé. Nós fizemos o estudo sobre a fé como um grão de mostarda, mas não nos apegamos, como eu disse, nos conceitos, nas definições sobre a palavra fé. Mas hoje nós vamos começar assim um pouco mais sobre a definição, a importância da fé. A fé é algo indispensável na nossa vida, é de muita importância. A palavra fé, por exemplo, ela vem do grego, pistis, que nós vamos falar um pouquinho sobre ela. E para começar o nosso estudo, eu quero ler apenas a parte de um versículo. É claro que eu não faço estudo sem procurar as referências, os contextos, mas às vezes na hora de usar da leitura, às vezes eu uso apenas uma parte do versículo, um texto. Mas que se encontra em Hebreus, no capítulo 10, o versículo 38, a sua primeira parte, que diz assim: Todavia o meu justo viverá pela fé. Isto o Senhor dizendo. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então, todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então, queremos ver a partir dessa palavra, da palavra que vem lá do grego, é muito importante nós termos um pouquinho desse conhecimento, porque nós podemos buscar lá as raízes das palavras e às vezes o nosso entendimento sobre determinado assunto, sobre determinada palavra, é assim, muito superficial. E às vezes o dicionário da língua portuguesa não dá as definições completas ou com mais amplitude, como talvez a língua original nos oferece. Como eu disse, a palavra fé, no grego, ela é pistis. E ela tem vários significados, vários sentidos, várias aplicações para nossas vidas. E uma delas, talvez a primeira palavra que vem ligada à palavra pistis, é a fidelidade. Então, fidelidade é sinônimo de fé. Ou seja, essa fé ela tem que gerar uma fidelidade em nossas vidas. Ou seja, nós temos que sermos fiéis a Deus, fiéis aos nossos compromissos com Deus. E não só com Deus, mas com o nosso próximo, com o nosso dia a dia, em tudo que nós formos fazer, nós temos que sermos fiéis, termos fidelidade. Vemos que nós lemos aqui que o justo viverá pela fé. E essa fé significa fidelidade.
E a fidelidade, o que é fidelidade? É a qualidade daquele que é fiel. Esta é a definição. É quem cumpre os compromissos assumidos. Então, esse é fiel. Quando eu faço um compromisso com alguém, se eu não cumprir, eu não estou sendo fiel. Eu não tenho fidelidade. Então, não basta nós falarmos que temos fé em Deus. Nós precisamos honrar esse compromisso com Deus. Essa aliança que nós fazemos com Deus através da fé. E nós percebemos que aquele que tem a verdadeira fé, ele é exato. Ou seja, ele não fica oscilando. Ele é verdadeiro. Ele é perseverante. Ele é constante. Ele não fica oscilando, ou seja, ele não fica para lá e para cá jogado como uma palha jogada pelo vento para um lado e para o outro. Aquele que tem a verdadeira fé, a fé que vem pela palavra de Deus, ele é fiel sempre. Ele é constante, ele é firme, ele é convicto, ele é verdadeiro, ele é exato, é se ensina ou não como o Senhor Jesus ensinou. E eu quero dar alguns exemplos aqui da Bíblia, claro que existem muitos outros, mas eu vou citar alguns, da pessoa que realmente tinha fé, que tinha fidelidade, inclusive no Antigo Testamento, pode-se perceber que não aparece a palavra fé, exceto em um versículo eles traduziram, em algumas Bíblias traduziram como fé, mas na verdade a tradução mais correta lá é exatamente a palavra fidelidade. E nós percebemos que a fidelidade tem a ver com integridade também, ser íntegro, é andar com Deus, é estar na presença de Deus, é aquele que não, ou aquela que não abre mão do seu compromisso com Deus. Não importa qual seja a luta, qual seja a perseguição, não importa qual sejam as dificuldades, ele permanece honrando o seu compromisso com Deus, custe o que custar. E eu quero dar um exemplo aqui. O primeiro exemplo que eu quero dar é o exemplo de José. José, filho de Jacó, aquele que foi vendido pelos seus irmãos lá para o Egito. E nós percebemos, se nós formos observar a história de José, que está lá em Gênesis 37, e depois pulo 38, do 39 até o 50, está falando sobre José. Então ali a gente percebe o quanto José ele era íntegro, ele era fiel, ele tinha essa verdadeira fé. Ele não abriu mão em momento algum, e ele teve motivo para isso, porque ele foi perseguido injustamente, sem motivo, sem causa, ele foi perseguido, foi maltratado, mas ele não abriu mão da sua fidelidade a Deus. Tanto é que a gente vê várias vezes no texto, dizendo que Deus era com ele. Por que Deus era com ele? Porque ele tinha esse compromisso com Deus. Porque todo aquele que faz um compromisso com Deus e honra esse compromisso, Deus está sempre com ele. Deus jamais se afasta. Nós é que às vezes nos afastamos de Deus. Mas a verdadeira fé, ela faz com que nós possamos, temos essa capacidade de permanecer firmes. Embora as lutas sejam difíceis, isto não faz aquele que tem fé se recuar. Faz é que aproximar ainda mais de Deus. Quanto maior a luta, mais firme, mais fiel a Deus ele se torna. Porque ele tem convicção, ele tem a verdadeira fé. A verdadeira fé é algo que ninguém pode tirar de nós. Se uma pessoa diz que tem fé e daí a pouco está oscilando, uma hora está firme, uma outra hora já não mais está firme, está andando por caminhos tortuosos, então porque ele não adquiriu ainda a verdadeira fé. Então, o exemplo de José é um exemplo assim maravilhoso para nós colocar, para nós seguirmos o exemplo. Também a integridade de Jó, outro homem que nos dá um bom exemplo, é Jó. Porque quando nós falamos, meu irmão, mas você não sabe a luta que eu passo. Eu estou falando porque eu já ouvi muitas pessoas, porque você não sabe a luta que eu passo, a luta que eu tenho na minha casa, no meu trabalho. Você não sabe
a dor que eu sinto, você não sabe a perseguição que eu sofro. Olha, mais sofrimento do que Jó? Eu já disse isso aqui em algumas mensagens. Será que você está passando por um sofrimento pior do que o que Jó passou? Lê lá a história de Jó, não vai ler aqui porque é longa. Mas pode ler desde o capítulo 1, logo no versículo 1 fala que ele era íntegro, ele era temente a Deus, ele se afastava do mal. E pode olhar lá as perseguições, ou seja, as lutas que ele passou, coisas terríveis. Mas ele não abriu mão da sua integridade. Ele não abriu mão da fé, da sua fidelidade com Deus. Quanto mais luta ele tinha, mais fiel, mais ele permaneceu fiel a Deus. Porque se nós temos lutas, enfrentamos lutas e nos afastamos de Deus, é aí que nós vamos mesmo perder. É aí que nós vamos mesmo ser derrotados. Então não podemos abrir mão da nossa fé. Outra pessoa que nós vemos na Bíblia que não abriu mão da sua fidelidade, porque tinha uma verdadeira fé, era fiel a Deus, Daniel. Ele não abriu mão do seu compromisso com Deus por causa de decreto. Decretaram que aquele que orasse lá, a não ser perante Deus lá da Babilônia, seria lançado na fornalha, aliás, na cova dos leões. E Daniel não abriu mão da sua fidelidade e continuou orando. Então jogaram ele lá na cova dos leões. Mas ele não foi devorado pelos leões. Interessante que Deus até permite nós, para a gente ver o quanto a nossa fé é importante, nós passarmos por luta. E naquela luta Ele nos dá capacidade para nós vencermos. Quantas vezes nós somos jogados nas covas dos leões hoje mesmo? Quantas e quantas vezes? Mas todo aquele que é fiel a Deus, ele consegue fechar a boca do leão e vencer. Isso nós estamos falando de Daniel, e nós podemos ver também no mesmo livro de Daniel, os seus companheiros como Sadraque, Mesaque e Abednego, que também foram desafiados a deixar de adorar a Deus, o verdadeiro Deus. E se não deixassem de serem fiéis a Deus, eles seriam lançados na fornalha de fogo. Mas mesmo diante dessa perseguição, mesmo diante dessa ameaça, eles não deixaram, eles permaneceram firmes e fiéis a Deus. Manter a sua fidelidade a Deus, ao seu compromisso com Deus. Porque quem tem fé, tem certeza e convicção de que Deus não falha, de que Deus não nos desampara. No momento certo, Ele nos dá a vitória. E o que aconteceu? O fogo não teve poder sobre a vida dele. Então, quantas vezes também nós somos jogados na fornalha de fogo? Talvez quantas vezes você é jogado na fornalha de fogo? Na sua caminhada? Ou na tua caminhada? Mas se você, se nós formos fiéis a Deus, com certeza esse fogo não vai conseguir nos destruir. Porque aquele que está conosco é maior do que o fogo, do que a fornalha. Tanto é que aqueles 3 jovens viram, aliás, quem estavam de fora, viram um quarto homem, que seja a presença de Deus junto com ele do lado da fornalha. Então, se nós formos fiéis a Deus, Ele está conosco onde nós estivermos. E Ele nos guarda, nos protege, nos dá força para vencer. Então, meu irmão, minha irmã, se você está passando por luta, jamais nem pense em abandonar a Deus. Jamais nem pense a se tornar infiel a Deus, a recuar. Permaneça firme na fé, porque no momento certo você vai alcançar a vitória. Você vai vencer as perseguições, você vai vencer as lutas, as dores, você vai vencer o leão que está te perseguindo, você vai vencer o fogo da fornalha. Então fique firme, porque essa fé que você tem, ela é verdadeira, se você adquiriu ela da palavra de Deus. E se você tem essa verdadeira fé, você não vai abrir mão dessa fé que você tem em Deus. Então que Deus te abençoe e te guarde.
é o meu abraço, em nome do Senhor Jesus Cristo.